Glória a Deus. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de identidade. Fala assim, identidade. Sabe, nós vivemos num tempo, irmãos, que existem muitas confusões dentro das pessoas. Que tipo de confusão que é essa, pastor? O que é? Ela não existe uma estabilidade emocional e por isso ela não ter clareza do que quer para a sua vida, ela acaba ficando confusa. Então alguns aqui levantaram a mão com autoridade falando que, de fato, já sabe até mesmo o que quer seguir, alguns ainda estão em dúvida e tudo mais. Mas se eu te perguntasse hoje para trocar uma ideia, a gente saísse para o McDonald's, sei lá, para trocar ideia, e ele eu perguntasse, e aí, qual que é a sua profissão mesmo que você quer seguir? O que você falaria para mim? Você teria, assim, ousadia de poder falar, não, eu quero seguir dessa forma, desse jeito, até que o Senhor me chame. Ou eu quero ser um empreendedor do reino, Deus vai se mover e tal. Alguma coisa você ia ter, mas tem muitas pessoas que não têm isso claro. E eu quero, através dessa palavra hoje aqui, ministrar a respeito disso. Nós vivemos uma geração que é um pouco confusa em relação às suas convicções. Então, um dia quer ser policial, o outro dia a pessoa quer se tornar um veterinário, o outro dia ela quer ser um engenheiro civil, outro dia um pintor, e aí vai por isso. Só que chega um tempo que você fala, meu, agora, eu quero ser jogador de basquete, eu quero ser um gamer, eu quero ser um influenciador, e várias coisas. Ninguém veio de gamer hoje aqui? Ninguém veio? Já está declarado uma profissão isso, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, influenciador e tal. Mas as pessoas ficam confusas. E eu quero te desafiar a você sempre buscar no Senhor aquilo que você quer ser profissionalmente. Amém, irmãos? Mas hoje eu quero falar aqui a respeito de pessoas que tiveram as suas vidas decepcionadas por suas profissões. E você vai falar, meu Deus, como assim, pastor? Como assim alguém pode ser decepcionado com profissões? Sim, porque nenhuma profissão de fato nessa terra vai te suprir para aquilo que você foi criado. Você foi criado para ser amado. Você foi criado para viver dias felizes. E na sua profissão, você pode ser feliz, mas vão ter dias que virá tempestades. E o seu fundamento não pode ser baseado naquilo que você estudou para se tornar. Então, imagina só alguém que estudou 4, 5 anos para ali na sua área acadêmica, estudou, se preparou, e chegou um tempo na sua profissão, você começou a ganhar dinheiro, e de repente, esse ramo, esse nicho que você trabalha, onde vocês trabalham, acaba tudo, fica escasso, não vai mais precisar da sua profissão. Como que você ficaria diante de uma notícia dessa? Você sabia que hoje estão trabalhando pesadamente, essa semana tem um evento sobre inteligência artificial, lá o pessoal da faculdade, eu vou participar lá, e tem aquele robô chamado Ameca. Vocês já ouviram falar sobre a Ameca? Já ouviram? Dá uma pesquisadinha para você ver daqui a pouco. Estou doido para dar um tapa na cara desse robô quando chegar lá. Fala, seu anticristo, sem vergonha, sai daqui. Brincadeira, não é anticristo. Mas o que acontece? A inteligência artificial está trabalhando muito mais pesado. Teve um diretor do Google lá que se demitiu porque ele não queria fazer parte, que ele está assustado por aquilo que ele criou. Ele viu que está se multiplicando muito rápido. Eles estão começando a ficar em choque porque os próprios robôs podem compartilhar as ideias que eles estão tendo um com os outros. Olha as ideias. É como se estivesse todo mundo aqui juntos e eu estalasse o dedo assim, o seu pensamento entra no pensamento do outro. Então, tipo assim, o que ele sabe fazer, você também vai começar a aprender, vai saber fazer porque o dele passou para você. Não é de oração, é tipo de pensamento só. E tem um negócio que está acontecendo tipo isso, vão transferir por redes de Wi-Fi, um robô vai pegar o dom do outro e vai juntar e... Vamos virar. Sinistro o negócio, né? Sinistro. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas você coloca lá, a inteligência artificial monta um texto rapidamente para você, deixa tudo muito preparado para você. Tem um aplicativo que você usa, que eu posso pegar a minha voz, essa palavra aqui no YouTube, e eu coloco a minha palavra lá nesse aplicativo, e aí automaticamente ele pega, muda a minha voz, ele copia toda a minha voz e deixa a minha voz limpa. E não estou falando de microfone não, ele só pega e muda. Hoje muitas pessoas que fazem podcast é de acordo com esse aplicativo. Instantaneamente vozes são mudadas, textos são criados. Hoje em dia estão demitindo diversos advogados porque não precisa mais. O próprio robô, o próprio mecanismo lá consegue fazer algo que era necessário para o advogado. Então não fique mal se você está aí querendo ir para o lado do direito. Tem um discipulador, o pessoal está envolvido nisso também. Não tem problema, fique em paz. Quem é que veio vestido de advogado aí?
Oh, Jesus, fique em paz. Jesus te ama. Eu vim aqui para falar para você que Jesus te ama. E deixa eu te contar uma coisa. O mundo, ele vai te contratar por aquilo que você sabe, por aquilo que você pode oferecer. O mundo vai te desejar por tudo aquilo que você se aprimorou, se desenvolveu. Mas o que acontece? Vai chegar um dia que você pode ficar para trás, muito mais com a tecnologia como estamos vivendo hoje. Então, se tem um robô, algo que está sendo feito para poder ali substituir humanos, a tecnologia é muito rápida, é conectar um pendrive que passa diversas informações. Agora o ser humano, você é contratado para exercer algo numa empresa. O momento que você não é mais desenvolvido, você é lançado fora. Mas isso é o mundo que faz. O mundo sempre trabalha dessa forma. E eu não estou falando aqui para você parar, então eu não vou estudar mais. Não, você tem que estudar. Está ouvindo? Você vai se formar, já pensa na sua faculdade, sua graduação, pós-graduação, vai aprender outras línguas, vai desenvolver. Mas o mundo é ingrato. O sistema, a forma como que é feito, o CLT, se você falta 1, 2 vezes, não importa o que aconteceu. Ah, mas depois do processo, não importa. O que você tem passado, eles não querem saber, eles só querem produtividade, eles só querem que você se desenvolva, que você traga benefício para a empresa. E quando não trouxer benefício, o que acontece? Tchau. Você é mandado embora. Vai você querer ser um jogador de futebol e não tenha bom desempenho dentro de campo de futebol? Ou jogador de qualquer esporte. Vai você, mostrou lá que sabe, que manja mesmo mexer no Excel, fazer diversas planilhas, gráficos, métricas e tudo mais. Vai você não desenvolver e a empresa precisar daquilo. Você vai ver o que vai acontecer com você. Se você não tiver desenvolvido, você vai ser lançado fora. Vai ser exterminado daquela empresa. Vai ser cortado, vai ser chamado no RH. Por quê? Porque é dessa forma que o mundo pensa e sempre pensou. E hoje eu quero contar a respeito para você aqui de como aconteceu com a vida dos discípulos, de pessoas que eram adolescentes naquela época. O que aconteceu? Como que foi? Eu não sei se você sabe, mas os discípulos tinham um alvo na vida deles. Todos os adolescentes naquela época, no tempo judaico, todos eles naquela época desejavam se tornar rabinos. Eles queriam se tornar rabinos, mestres na palavras. Queriam muito. E existia um processo sobre a vida deles, que eu vou contar para você aqui, cada ponto desse processo. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje, você precisa ter uma profissão consolidada, porque se você não trabalhar, você não come, e aí é muito complicado. Mas a sua vida não gira em torno da sua profissão. Não gira em torno. Eu já trabalhei de segurança. E um dia aconteceu uma situação que meu pai faleceu. Eu estava trabalhando e eu fiquei de luto. É plausível ou não é, irmãos? Eu tinha meu tempo de luto. Mas me mandaram embora. Por quê? Porque eu fiquei de luto por conta do meu pai. Mas não era qualquer pessoa, era o meu pai. Está entendendo? Mas as empresas não ligam para isso. Ah, mas agora, pastor, tem umas startups, tem umas empresas que deixam você trabalhar do jeito que você quiser, de bermuda, levar cachorro. Pode levar cachorro, pode vestir bermuda, não pode. Mas vai lá falhar contra a empresa, vai dar prejuízo para a empresa. E o que eu quero te contar aqui hoje, uma boa notícia. Talvez você está vindo visitar a gente pela primeira vez, ou você tem retornado aqui. Eu quero te falar, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Você não foi produtivo, não conseguiu fazer, não cumpriu com a sua palavra. Você falou um dia, eu quero ser santo, não foi santo. Você falou assim, eu quero ser líder de célula, não se tornou líder de célula. Eu queria ser tão bom, mas eu pequei. Quero te falar uma coisa para você, não importa o que você faça ou deixa de fazer. Você serve a um Deus que é um Pai amoroso, que não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus te ama de qualquer jeito. Ele não quer saber o que você tem para oferecer, porque Ele já ofereceu tudo por você. Hoje esse é o favor de Deus. Eu pequei, eu era aquele que era inimigo de Deus, mas a graça de Deus veio sobre mim. O mundo não vai te oferecer isso. Olho por olho, dente por dente. Vai, eu te pago. Mas eu preciso que você me dê resultados. Porque o dinheiro que eles estão te acertando dos 30 dias ou dessas horas extras, é tudo por uma troca. Deus não. Nunca espere de Deus que Deus te presenteie também quando você fazer alguma coisa, porque Deus não é assim não. Deus vai te dar sem você merecer. Por isso que às vezes alguns de vocês têm dificuldade de entender a que Deus você serve. Quem é o seu pai.
Você precisa ter uma revelação certa. Irmãos, se você entender quem é o seu pai, quem cuida de você, quem te gerou, quem te criou, e como ele lida com você, como ele olha para você, você vai ter um outro tipo de pensamento. Você não vai andar como alguém que quer viver de qualquer forma, vivendo a sua vida de qualquer jeito, falando palavrão, pecando. Não, não. Você vai ter um outro posicionamento. Por quê? Porque você sabe quem te chamou. E quem te chamou é alguém que, tipo assim, imagine só que você chegasse atrasado todos os dias no trabalho. O que você merecia se fosse o mundo? Você ia ser o quê? Demitido. Não é verdade? Tem a sua advertência verbal, escrita, e você, por fim, teria algumas advertências e começaria a tomar. De repente, justa causa era o que você merecia. Irmãos, quem aqui de vocês tem inúmeros erros assim que você fala, mano, Deus já poderia ter me cancelado da lista da salvação. Tem ou não tem, irmãos? Eu tenho diversos motivos para o Senhor não me amar mais, mas Ele permanece me amando todos os dias da minha vida. Mas eu deixei de fazer, Ele me ama. Eu não fiz, Ele me ama. Eu fiz errado, Ele me ama. Eu pequei, Ele me ama. Tudo isso é um Deus de amor. Agora, quando você enxerga Deus, assim como o mundo tem falado, faça isso para Deus. Tem que fazer. Se você não fizer, Deus não te promove. Se você não fizer, se você fizer errado, Deus não vai liberar bênção sobre você. Como assim? A Bíblia diz em Romanos 8, Deus não poupou o seu próprio filho. Eu e você ainda sendo pecadores. É como se eu e você fossem os funcionários que não entrega o trabalho em dia, que chega atrasado todos os dias, que não tem qualificação alguma para trabalhar, mas mesmo assim Deus fala assim, não importa o que você tem para me oferecer, eu tenho um filho que conquistou todas as coisas, por isso eu libero sobre a sua vida. Isso é favor imerecido, isso é graça de Deus. Quantas pessoas, você já percebeu, alguns de vocês aqui trabalham, levanta sua mão. Estuda, levanta sua mão. Beleza. Ok. Quantos de vocês já chegou? Eu não sei se as escolas hoje são rígidas da forma que eram no tempo que eu estudava. Ainda que eram escolas particulares, eu estudava em escolas que, se a porta fechou, fechou. A escola que eu estudava, para você ter noção, bateu o sinal lá do intervalo, fechava logo um portão. Você não tinha mais nem acesso ao corredor da sua sala. Fechava. Isso lá em Taipas, hein? Onde acha que tudo é bagunçado, hein? Lá em Taipas já era assim. Imagine que você se atrasou para chegar na sala de aula. O professor antigamente era o seguinte, irmãos. Se você já soubesse que seu professor ia deixar você para fora, então automaticamente você não tinha para onde correr. Você ia ficar no pátio. Ficando no pátio, o inspetor te pegava. O inspetor te vendo é como se fosse um carro estacionado no lugar errado. Ele ia te levar para a diretora. A diretora, pegando você, ela ia colocar uma advertência até você ser expulso, chamar sua mãe. Mas só porque você chegou atrasado na sala de aula. Irmão, se toca o sinal, eu já ia ficar aflito. Eu já ia ficar em choque. Ai, meu Deus, onde eu me escondo? Quantas vezes eu me escondi dentro do banheiro? E fiquei lá até bater outro sinal para poder correr, para chegar na outra aula. Porque eu sabia que se eu chegasse lá eu ia ser exposto, ela já ia parar a aula, ia me levar para o inspetor para a diretora, e assim, ia chamar minha mãe. No trabalho aqui, eu vou fazer a pergunta. Você que trabalha, presta muita atenção. Você que sabe que vai chegar atrasado, você chega no seu trabalho, tipo assim, com um sorrisinho felizinho? Tipo assim, sorrisinho besta, sabe assim? Não chega. Você já chega tipo assim, caraca, mano, eu tô lascado hoje. Você já chega acusado, o patrão não falou nada para você. Mas você já chega assim, ó. Senta lá, e pior que às vezes fica o dia todo sem falar com ninguém. Porque você sente tipo, mano, falta de caráter, mano, tô com medo. Aí do cara lá falar para você, o patrão falar assim, hoje eu quero ter uma reunião. Só você chegou atrasado. Você já está falando assim, mano, vão me cortar hoje. Vão me cortar hoje. Certa vez, eu estava ali na Inajar de Souza, eu passei no ônibus. Tinha 2 pessoas na avenida ali do lado do McDonald's. E aí o ônibus passou, eu dei um grito no busão para 2 caras que eram na minha rede, 2 líderes meus. Falei, fulano, da janela. Hoje eu quero falar com vocês, hoje à noite. Os caras, é uma coisa. Aí eu mandei mensagem para outros líderes, mandei uma mensagem escrita no WhatsApp. Hoje eu quero conversar com vocês.
Só mandei escrito, hoje eu quero conversar com vocês. Os 2 líderes que eu mandei a mensagem, eles ficaram ansiosos. Quase entraram em depressão, quase morreram. Por que eles falaram o quê? O que o meu discipulador quer falar comigo? O que eu fiz de errado? Ai, meu Deus, eu errei? Será que ele me viu pecando? Será que ele sabe a senha do meu computador? Ele começou a ficar assim, assustado, mas eu coloquei só a mensagem, hoje eu quero conversar com vocês, pode ser 8 horas, tá? Particular. Se eu mandasse uma mensagem para você hoje, fulano ou fulano de tal, quero conversar depois do culto com você. Ai, gente, mano, fiquei até mal agora. Se eu mandasse mensagem para você no seu WhatsApp, olhando do jeito que eu estou aqui, se eu falasse para você, oi fulano, hoje eu quero ter um papinho com você hoje no final do culto, hein, beleza? O que você acharia? Melhorou? Melhorou? Se eu falasse, nem vou conseguir ficar sério. Se eu chegasse para você e falasse, fulano, hoje eu preciso conversar com você. No final do culto. Como você ficaria? Ou se eu falasse para você assim, fulano, hoje eu preciso conversar com você. E fechasse a cara. Eu não estou conseguindo fechar a cara nesse exato momento. Queria muito fechar a cara, mas não estou conseguindo. Imagina só. O que você pensa a meu respeito? Não importa qual que é a minha tonalidade de voz. Se eu falar para você que eu quero conversar com você, você deveria, sabe, ter o que dentro do seu coração? Sempre ter expectativas de coisas boas. Aliás, eu sou seu pastor. Faz sentido? Eu ser o seu pastor, pregar para você aqui a mensagem da graça e achar que eu vou acabar com você no final do culto? A não ser que você tenha feito algo que fere os princípios daquilo que eu acredito como igreja. Aí é uma outra coisa. Mas isso aí eu ia conversar de outro jeito com você. Aí esses 2 líderes que eu mandei mensagem para eles, sabe o que eles fizeram? Quando eu fui conversar com eles, eles estavam apreensivos, pareciam que estavam endemoniados. Eles estavam em choque. Eles ficavam assim, ó. Oi, discipulador, o que aconteceu? Aí começou a falar. Eu sei que eu não estou visitando direito. E começou a falar, falei, mas quem disse que eu vim conversar sobre isso para você? Eu falei, só queria te ajudar com o próximo evento Ponte, meu irmão. Aí o cara, nossa, é que você mandou uma mensagem para mim? Eu já estava pensando o que eu tinha feito, que você queria me tirar da liderança, que eu fiz isso. Eu falei, quem te disse isso? Quem falou isso? Não é a mensagem que você me mandou. Então quer dizer que uma mensagem já define quem eu sou para você? Então você nunca soube quem eu sou de verdade. Você anda comigo tipo 3 anos e você não me conhece de verdade? Que pena, hein? Aí eu já aproveitei agora eu aproveitei também. Eu falei, poxa vida, meu irmão. 3 anos andando comigo, não sabe? Que complicado. Aí os irmãos que me viram da janela, eles estavam, nossa pastor, o senhor falou que eu estava com uma expectativa de conversar com o senhor. Eu falei, mas por que você está alegrinho desse jeito também? Não, porque o senhor passou no ônibus, gritou, e estava com um sorriso no rosto. O que vai ter? Vai enviar alguém para minha cela? Eu falei assim, não, querido. Aí eu chamei os líderes, parei para conversar com eles. Por que eu quero chegar a um ponto aqui para você? Falei, mas e aí? Aí eu chamei todos eles e expliquei esse motivo. Eu falei assim, irmãos, presta muita atenção. Mas é claro que os caras que me ouviram do ônibus, gritando, tiveram um pensamento bom. Isso é muito bom. Mas eu falei para eles, irmãos, fulano, acharam que ia tirar a gente da cela dele, que eu ia fazer envio, que eu ia fechar a cela. Por quê? Você pensa mal, você acha que eu penso mal a seu respeito? Que eu não quero o seu bem? Aí eu ministrei na vida deles. Qual que é a revelação que você precisa ter hoje, irmãos? Você precisa tirar a mentalidade de que Deus é um Deus patrão. Que Ele vai te pagar quando você merece, quando você faz. Porque se você tiver essa mentalidade de Deus ser patrão, Deus ser Papai Noel, você vai ter a expectativa de Deus te dar alguma coisa quando você faz algo. Mas sabe qual que é o problema disso? Isso se chama lei. O dia que você também não cumprir, você vai achar que Deus vai te punir. E Deus não quer te punir. Sabe por que Deus não quer te punir? Porque Ele já puniu o Filho dele lá na cruz do Calvário. E tudo que você merecia, Cristo mereceu por você, recebeu. E agora você merece tudo que Cristo recebe. Isso é muito difícil de entrar na sua cabeça. Por que é muito difícil? Porque é contra qualquer sistema do mundo. Você foi preparado para isso. Quantos aqui de vocês aqui talvez recebeu palavras do tipo da sua mãe? Se você fez uma cagada lá na sua casa, fulana de tal, o que você fez, papai do céu não gosta.
Sabia que o papai do céu está triste com você porque você fez isso? Tudo isso que foi lançado na sua infância, isso acarreta em problemas hoje na sua vida. Tudo! Você fez isso com sua tia, papai do céu está muito triste com você. Está destruindo completamente aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Deus está triste porque você fez de errado. Aí também, onde que mora o perigo? Aí, só porque você fez, Deus te ama mais. Mentira. Eu nunca posso falar para minha filha dessa forma, sabia? Eu nunca posso ensinar a minha filha desse jeito. Aê, a Luísa foi educada hoje na igreja. Deus te ama tanto. Não posso. Não posso. Porque o dia que ela não cumprimentar alguém, que ela tiver mal com você, automaticamente ela vai pensar, Deus não me ama porque eu estava mal educada hoje. Mas não é o temperamento da Luísa futuramente que vai mexer naquilo que Deus definiu já. Porque o amor de Deus é imutável, nunca muda. Você precisa entender. Se você não pode crer de forma errada, toda crença errada te faz levar a ter um comportamento errado. E você adolescente, você precisa entender, hoje nesse culto das profissões, eu quero te alertar aqui. Deus não é patrão. Deus não é Papai Noel. E as pessoas que cuidam de você também não é. Você não é descartável. Se você errar comigo, com a vida da igreja, eu estou aqui para poder te ajudar, para te abençoar, não para acabar com a sua vida. Agora, é claro, um filho que dentro de casa bate na cara da mãe, aí ele tem que tomar uma surra. Mas isso não é verdade? Você deixaria bater assim na sua mãe? Não. Você vai lá, vai segurar na mão, vai dar uma na bunda, na cara não, mas na bunda, nunca mais você faz isso na sua casa. Acabou. Você ensina e acabou. Agora um filho que errou, chegou tarde de casa, depois do horário. Quantos de vocês aqui chegam tarde depois que seu pai fala para você chegar em casa, não é verdade? Está quase apanhando do seu pai, não está verdade? Às vezes seu pai falta nos matar. E às vezes você chega atrasado. Às vezes sua mãe fala, lava isso. Você não lava. Faz isso, você não faz. Sua mãe já vem com a fúria. Fúria dos titãs, fúria de tudo. Junta Faraó, tudo junto na vida dela. E ela quer acabar com a sua vida. E aí o que você faz, irmãos? Sua mãe vai te deserdar por causa disso? Vai, irmãos. Mas ela está com a chinela da Havaianas, não está? Mas ela vai te deserdar? Uma palmadinha rapidinho resolve. Né? Tem uns que apanham com cinto. Eu já apanhei com um negócio lá da Bahia chamado cansanção. Alguém já ouviu falar disso? Alguém aqui vai trabalhar na natureza? Não? Cansanção, irmãos, é um capim assim, um mato assim, ó, grandão, um galinho. Quando você bate em alguém com ele, dói, até dói. Mas depois da dor fica coçando. Parece que entra uns fiapos dentro de você. Aí você fica assim coçando. Imagina apanhar e depois ficar coçando. Deus tem o meu avô lá, mas ele me sentava a surra com esse negócio, toda vez que eu era desobediente. Então quando você faz algo de ruim, você espera algo de ruim também. Mas Deus não é assim. Porque a Bíblia diz que ainda quando você era pecador, aquele que traiu, aquele que era inimigo de Deus, Deus liberou a graça sobre a sua vida. E eu quero compartilhar brevemente algo com você aqui. Sobre essa profissão, sobre o chamado dessas pessoas. Você precisa entender quem você é. Depois que você entende de quem Deus é para você, você precisa entender quem você é para Deus. Então, se Deus é um pai de amor, que não vai me dar somente quando eu merecer, e quando eu não merecer também Ele vai me presentear, vai me abençoar, então quer dizer que eu preciso ter a identidade de quem eu sou para Ele. Eu sou filho amado, eu sou perdoado por Deus. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito do quê? Da vontade de Deus ali, viver debaixo daquilo, tudo vai cooperar para o bem. Ah, mas eu estou mal, eu estou não sei o que lá, vai cooperar para o bem. E hoje eu quero te mostrar para você entender, Deus não é patrão, Deus não te chamou para ficar aqui te punindo, colocando coisas sobre a sua vida, peso. Não faz sentido. Se Jesus falou, vem, toma o meu fardo, que é leve, que é suave. Troca esse jugo que você está levando. Tira esse jugo da sua cabeça. Você sabe o que é um jugo? Você já pesquisou o que é um jugo? Quem já foi para o meio da Bahia e do Nordeste, você vai saber o que é um jugo. Que hoje é uma forquilha colocada em cima da cabeça do boi. Aquilo ali, meu irmão, te impede de você ir para outros lugares. É pesado, é perigoso, é ruim. Mas te limite. Deus está falando para você, tá
está arrancado isso de você. Vem e toma o meu fardo que é leve. Não faz sentido Deus vir lá e falar, troca esse jugo pesado e receba do meu fardo leve e depois querer viver como um crente pesado de acusação. Isso não é para você. Pesado porque você está achando que Deus te odeia, que Deus não te ama, que Deus está irado com você. Para com isso. A ira de Deus já foi liberada sobre o Filho dele. O Filho dele te resgatou por isso. Esse foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi um sacrifício completo. Agora que ele recebeu, você não precisa mais receber essa ira vindoura. É por isso que você tem livre acesso, você tem ousadia em chegar-se ao trono da graça. É por isso que você pode pedir para o seu Pai, que é Deus. Você pode pedir para Ele, com ousadia, pedir mesmo. Eu quero te até desafiar, você adolescente, por favor, faça isso. O dia que você errar, não busque o erro, mas o dia que você errar, que você vacilar, que você se sentir o menor dos merecedores, peça a Deus. Peça a Deus. Naquele dia que você falar assim, mano, enfiei o sorvete na testa, que merda que eu fiz. Coloque seu joelho no chão e ore ao Senhor, fala, Senhor, eu não mereço, mas a tua graça é sobre mim. Eu quero receber algo da parte do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o perdão de Deus sobre a sua vida é completo, é total. Já não tem mais nada a ser feito para te perdoar mais. Ninguém hoje vai mais para o inferno por conta do pecado. O problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Você deveria dar glória a Deus agora por conta disso, porque você tem um perdão completo sobre a sua vida. Isso é uma revelação imensa que você precisa ter na sua vida. Não é mais o pecado que te leva para o inferno, é você não crer naquele que te resgatou do pecado, tirou os teus pecados, que vai te levar para o inferno. Se você não crer em Jesus, você vai ser condenado à morte, para o inferno. Mas se você crê em Jesus, no perdão total, você tem que viver uma vida leve, prazerosa. Por isso hoje esse meu desafio é isso. Olhe para o Senhor, não como um patrão, mas como um pai de amor, que te ama, que te guarda, que te protege, que te alimenta, que Ele é o seu bom pastor, que te sustenta nos dias maus, que te traz paz. O castigo que estava sobre Ele, o que fez, o que aconteceu? Ele nos trouxe a paz, porque Ele levou esse castigo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez pobre para que hoje você se tornasse rico. Tudo é o quê? Tudo por mérito dEle. Não tem como, irmãos. Deus deu o seu melhor, seu filho. Tudo que tinha por mim, por você. Você acha que Ele vai te negar alguma coisa hoje? Não vai. E o amor de Deus, Ele é imutável. Você pode desfrutar desse amor todos os dias da sua vida. Ainda que você não mereça. A condição para você receber o amor de Deus é você reconhecer que você não merece nada. Mas eu não estou te dizendo para você também ficar do outro lado da moeda. Eu sou um pobre, sou um pecador, eu não mereço amor. Não. É tipo assim, ó. Meu Deus do céu, sou pecador pra caramba, mas por isso eu mereço o amor de Deus. Cristo vai liberar mais amor, mais graça sobre minha vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É nisso que eu creio. E você tem que crer isso na sua vida. Agora vai fazer isso na sua profissão, independente daquilo que você for fazer. Se você for autônomo, também. Porque você vai exigir o quê? Produtividade. Você vai exigir o quê? Frutos. Você vai exigir o quê? Dinheiro. Money na conta, vai ter que ter. Se não tiver, você vai ficar frustrado. Pode colocar aquele instrumental, por favor? E eu quero compartilhar para você como que era a educação formal ali judaica. Ela era dividida em 3 vezes, 3 partes. Olha só que sinistro isso aqui. O primeiro estágio da educação de um talmidim, que eram esses discípulos dos rabinos, presta muita atenção, era dos 6 aos 10 anos. E era chamado Bet Sefer, que em hebraico significa casa da leitura. Olha só. Então esse estágio de 6 a 10 anos era um tempo da vida daquele talmidim. A criança estava crescendo nessa expectativa. Imagina-se, para você que é rapaz, talvez é mais fissurado em futebol ou basquete, ou você é moça, sei lá, qual a profissão aí alta para as moças? Qual é? Fala aí. Quê? RH, psicóloga, o que mais? Professora, Vamos lá para a pedagogia. Imagina o cara lá, está estudando para ser um professor ali,
técnico, um jogador de futebol, faz educação física. A moça cresceu, a moça ali desde pequenininha, com a lousinha na sala, escrevendo naquele quadrinho, e apagando, ensinando para os pais, fingindo que estava ensinando, é claro, né? Brincando com os pais. E o menino também, treinado no quintal com o papai, pá, chutava a bola. E o pai pegava a bola, jogava de novo, ele chutava torto, mas cresceu dentro disso, dos 6 aos 10 anos. E o pai ligava a televisão e estava mostrando lá o jogo de futebol, Liga dos Campeões, aquele negócio, pá. Aí a moça lá na sua casa também, a mamãe sentando com ela, ensinando, ó filha, essa aqui, ó, essa letra formato cursiva, desse jeito, tal, você precisa fazer desse jeito, colocava o jalequinho branco, aquele negócio. Na escola você ficava encantada com as suas professoras. Eu lembro da minha primeira professora, irmão, chamada Maria Goretti. Quem nunca teve uma professora chamada Maria, né? Professora, eu tive uma professora chamada Maria Goretti. Vou tentar achar ela no Instagram. Se Deus fez eu lembrar dela agora na palavra, alguma coisa tem aí. Aí presta muita atenção. E aí você foi levado a isso. O que acontecia com a vida dos discípulos é isso. Naquela época, o sonho de qualquer criança era se tornar rabino. Era se tornar mestre. E nessa etapa aqui chamada Bet Sefer, que é a casa de estudo, eles estavam sendo preparados, enchendo a cabeça deles só disso. Qual que era a profissão aqui oficial? Rabino. Todos querem ser rabinos. Todos. Essa é a primeira. E todas as vezes que chegava no final de uma etapa, tinha como se fosse um teste. Tinha algo que acontecia ali. Então, nesse tempo aqui, os rabinos ensinavam, como eu estou fazendo aqui para você hoje, ensinava os talmidim, as pessoas, as multidões, e durante a semana, ali o rabino pegava essas crianças e começavam, falando tudo sobre o Pentateuco, que vocês ouviram aqui. Exatamente isso, o rabino pegava e falava aqui, ó, vou te ensinar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é dessa forma, desse jeito. E essas crianças ficavam especializadas no Pentateuco, sabiam de cor todo o Pentateuco. Tudo. Porque é um sonho, cresceu, ficou dentro da cabeça daquela criança. Cucou muito. E aí ficava. Aí o que acontecia? No final dessa fase, os alunos eram selecionados. E apenas os melhores, os escolhidos, para seguirem para o segundo estágio. Então, dos 6 aos 10 anos, o adolescente, a criança já era selecionada para ver se ela ia para o segundo estágio. Sabe por quê? Por conta das suas qualificações, por conta daquilo que ele aprendeu, por conta daquilo que ele tinha para oferecer para a população, de acordo com o quanto ele sabia. Se você sabe mesmo, me conta aqui a história de Adão e Eva. Me conta como que aconteceu aqui com Noé, como que eram os sacrifícios. E antes da lei como que era? Era assim. Só que aí os melhores só passavam para a segunda fase. Então quer dizer que muitas crianças aqui já eram frustradas, porque ela não alcançou o objetivo delas. Eu, quando era pequenininho, tinha 2 sonhos: ou ser militar, ou ser jogador de futebol. Por conta do contexto onde eu morava, eu desisti do contexto militar. Porque era mais fácil ser um traficante, que eu via aquilo acontecendo ao meu redor. E via poucos policiais. Pagou o desejo de militar. Mas aí fui para o outro lado, para o outro extremo. Futebol. Vou me empenhar no futebol. Começamos a jogar, treinar. Fui para o Fluminense, jogava no chute inicial do Corinthians. Vai aquele negócio, um monte de coisa, fazendo vários testes, e aí foi indo. Mas aí passou um tempo, já bastou-se. Não dava mais para ser jogador de futebol. Pelo contexto, pelo tempo. Frustrei. Não ia dar tempo. Fizemos o último teste juntos. Choramos pra caramba com os meninos lá no Rio de Janeiro. Voltamos só com o calção e o meião do Fluminense. E olhávamos assim e falamos, acabou o nosso sonho. Já era. Não vou ser jogador de futebol. Acabou. Não dá para fazer nada. Vou jogar só simplesmente na várzea, o que der para fazer. Vamos brincar com os meninos. Vamos ser festeiro. Esse cara que joga futebol só por brincadeira mesmo. E aí fiquei frustrado. Mano, foi muito difícil. Mas nesse meio termo eu vi muitas pessoas também crescendo. Uma moça chamada Andresa, joga na seleção brasileira, joga no Barcelona, oficial. Na Roma, eu acho que está agora. Tem outras pessoas que jogavam conosco lá e foi crescendo.
E aí eu vi que alguns passaram para outra fase e outros ficaram. E os meus melhores amigos ficaram onde? Comigo também. Imagina o chororô. É só choro. Choro, choro, choro. Caramba, mano. E tudo homem. Chorando porque nós estávamos frustrados. Foi o que aconteceu com esses adolescentes, essas crianças aqui. Já eram selecionados. Dessa fase não passa. Você não é qualificado bastante para poder vir para a segunda etapa. Só que aí, na segunda etapa, aconteceu outra coisa. Chamada aqui, Bet Midrash, que significa casa de estudo. Então, a primeira aqui é a casa de leitura, agora aqui é a casa de estudo. Entre 10 e 14 anos. Agora, esses pré-adolescentes e adolescentes, eles eram levados a estar juntos ali, ler livros do Velho Testamento mais intensamente. Ver as interpretações bíblicas, ficar ao lado do rabino durante a ministração. E esses adolescentes aqui agora, quando acabava a ministração do rabino, o rabino descia então do lugar que ele estava ali pregando, os adolescentes ficavam perguntando, tirando várias dúvidas, debatendo com ele. E aí? Como que é isso? Mas se Noé fez isso, por que é isso? Por que esse filho não sei o que? E começavam a debater. De um nível agora que eles estão mais intelectuais. E aí eles começavam a estudar muito mesmo. E eles estavam dentro daquilo que eles sonhavam. Nessa fase os alunos começavam a discutir muito entre eles e entre o rabino, e o rabino pegava aquelas discussões e entendia que aquelas discussões apontavam quanto que cada aluno ali sabia, entendia, interpretava a Bíblia da forma correta. Isso mostrava o conhecimento das pessoas. E aí, poucos passavam por esses testes, pouquíssimos. E aí, quem passasse nesse teste ia para a terceira fase. A primeira seleção de 6 aos 10, muitos ficaram para trás. Dos 10 aos 14, também muitos ficaram para trás. Agora chegamos na terceira fase. Isso aqui era a questão de uma profissão. A profissão. O jovem agora com 14 anos poderia procurar um dos rabinos famosos e se apresentar para ser o seu talmidi, discípulo de um mestre. Mas aqueles poucos que eram escolhidos ouviam um rabino dizer uma frase que todo menino judeu sonhava em ouvir. Sempre quando chegava nessa fase, aos 14 anos, para saber que passou, todo rabino falava o seguinte para esse adolescente de 14 anos: vem e me segue. Só que o que aconteceu? Muitos deles não ouviram o vem e me segue do rabino. E talvez você pode ser frustrado. Eu sei que você é muito novo. Mas talvez na sua profissão, o que você está buscando hoje pode estar te consumindo. Você precisa estudar? Precisa. Mas você tem pressão sobre os seus pais. Você talvez não tenha ouvido do seu pai que você está dando orgulho. Talvez você tenha procurado, você tenha buscado no seu coração de agradar seu pai. Seu pai é como se fosse esse rabino. Você aguardava o rabino, aqui, os jovens aguardavam do rabino, vem e me segue. Talvez você está querendo ouvir da sua mãe. Meu filho, você dá muito valor para nós aqui, você é amado. Talvez você não tenha ouvido dos seus pais o quanto você é amado. Talvez na sua escola você nunca recebeu um elogio, mesmo fazendo todas as matérias certinho. E sabe qual que vai ser seu futuro talvez? O diabo vai querer investir nisso. Você vai se deparar de repente um dia fazendo a faculdade, um TCC, e você talvez não vai ouvir de nenhum professor que você é o melhor aluno. Ou você vai ouvir de um professor talvez nada. Talvez você vai ouvir muitos nãos quando você procurar um emprego. Ou talvez você vai ser injustiçado no seu emprego. Mas pastor, eu me formei em administração, RH, psicologia, direito. Eu fiz tudo. E eu não consigo nem ser contratado. Sabia que hoje muitas pessoas são depressivas, frustradas, porque procurou uma profissão, estudou para isso e não são felizes na profissão? Sabe por quê? Porque a alegria verdadeira não está na área acadêmica ou profissional. A alegria verdadeira só é encontrada em Jesus Cristo.
Somente Ele pode te dar satisfação total. Só Ele é suficiente. Hoje em dia, existem muitas pessoas que dão um termo chamado burnout, que fala que descarrega completo, dá pane na pessoa. A pessoa tem depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tem pessoas que geram traumas de Excel, geram trauma de serviços. Na época da pandemia, tantas coisas. Pessoas são traumatizadas com as profissões. Por quê? Porque a profissão tem absorvido tanta energia dessas pessoas e tem se frustrado. Quantas pessoas estão frustradas hoje? Gostariam de ter ouvido de um olheiro falar assim, esse aqui, vamos. Ou você talvez gostaria de ser destaque na sua escola, no seu cursinho, o que você faz. Você talvez está esperando ouvir está querendo ouvir do seu pai, que você vai dar muito orgulho. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você não precisa aguardar ninguém dizer que te ama. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, alguém não falou, ele demonstrou, ele fez. Ele foi para a cruz do Calvário e demonstrou tamanho amor que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E resolveu algo. Está escrito. João 3,16, acabou. É jargão? Não, é a verdade. Está decretado, está declarado. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Pode parar por aqui. Sabe por quê Pedro e os outros discípulos estavam nas suas profissões? Pescaria. Sabe por que eles estavam ali? Sabe por que Jesus encontrou 2 jovens pescando? Adivinha por quê? Porque esses 2 irmãos tinham um sonho dentro do coração deles, que era ser rabino. Mas eles não ouviram do rabino, vem e me segue. É como eu te disse, talvez você gerou uma expectativa na sua mãe, no seu pai. Talvez você nunca ouviu um eu te amo do seu pai. Isso traria tanta paz no seu coração. Para aqueles adolescentes, o que eles mais desejavam ouvir era isso. Vem, me segue, seja meu discípulo, seja meu talmidinho, é isso que eu quero. Então quero informar aqui para você. Pedro e André estavam exatamente no lugar onde eles não gostariam de estar. Todo adolescente que se frustrava em se tornar um rabino, eles iam exercer a profissão dos seus pais. Pedro e André estavam sendo pescadores não porque eles queriam, é porque eles eram frustrados com aquilo que eles colocaram expectativas. Talvez suas expectativas estão de diversos lugares. E aí Pedro e André não ouviu vem e me segue do rabino. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 19, na versão NVI. E disse Jesus, siga-me. O que o rabino não falou para esses jovens, quando eles eram adolescentes, eles ouviram de Jesus. Sabe o que isso significa? Não importa o quanto de frustração que você tem, o que você está fazendo onde você está. Ou deixou de fazer. Você talvez não ouviu, vem me segue, das pessoas que você mais ama na sua vida. Talvez você nunca ouviu isso de ninguém. Mas aqui, os discípulos ouviram do mestre dos mestres. Siga-me, vem. Sabe o que é isso que está querendo dizer? Que a frustração acabou ali agora. Você pode ser chamado, você estava aí pescando peixes. Estava pescando, galera, mas agora eu te chamo para ser pescador de homens, de almas. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que a profissão que você sonhou um dia e muito maior do que a profissão também que você se frustrou. Eu não sei qual que são as suas expectativas. Você vai estudar, você vai trabalhar, mas nada vai te suprir. Sabe o que mais me entristece? Pessoas que têm deixado o mover de Deus
para viver as suas profissões. Mas dentro da profissão, Deus pode fazer algo poderoso na sua vida. E tem gente que está frustrado com a vida. Talvez você tenha buscado ouvir isso de alguém. Vem, me segue. Que muitas vezes pode ser, eu te amo, obrigado. Eu quando adolescente, tentava fazer de tudo para minha mãe não ficar mal. Minha mãe sempre me agradecer. Eu já contei isso várias vezes. É um exemplo que eu uso na palavra do Cura da Alma. E eu lavava a louça da melhor forma que eu sabia lavar. Eu passava pano da melhor forma que eu sabia passar. Eu passava roupa da melhor forma que eu sabia passar. Minha mãe é diarista, empregada doméstica. E quando ela chegava em casa, a minha vontade era ela dizer o quê? Obrigado, filho, por você ter feito o que eu te pedi. Mas eu sempre ouvia isso. Você não faz nada certo. Porque você deixou sujo o chão. E essa louça mal lavada, eu ficava decepcionado. O dia que eu fui para o encontro com Deus, eu pedi perdão, liberei perdão. Tinha muitas expectativas na minha mãe. E se eu não me resolvesse, enquanto solteiro, tivesse a experiência com Deus, entender que minha suficiência é completamente Jesus, eu teria isso no meu casamento. Mas eu preciso ser satisfeito em Jesus. E talvez você veio hoje aqui pela primeira vez, achou que talvez eu ia falar de um plano de carreira, de empreendedorismo. Talvez você teve essa expectativa. E eu estou falando aqui para você, vá, estude, se forme, graduação, pós-graduação, vai trabalhar, vai ser um excelente profissional. Mas eu vou falar para você, talvez no meio dessas circunstâncias você já deve estar frustrado com a vida, frustrado com a liderança, frustrado com seus pais. Você estava aguardando algo do seu pai que você nunca ouviu. Mas eu quero falar, para você se sentir amado, você não precisa ouvir da sua mãe e do seu pai. Você precisa ter uma experiência com o amor de Deus. E esse amor de Deus que foi derramado sobre a minha vida e a sua vida, independente do que você pode ou não pode fazer, fez ou deixou de fazer, ou vai cometer pecado na frente, Deus te ama de qualquer jeito. Eu te pergunto hoje, será que você não tem passado por esses estágios e você está na expectativa de algo? Não queira se casar para se sentir amado. Não queira se relacionar. Namoro, corte, não vai te fazer se sentir mais amado. Não vai. Não vai. O amor que é incondicional, o amor que é largo, profundo, que é alto, que o apóstolo Paulo diz, que se coloca de joelho para orar pela igreja. Por isso, esse é o amor que se encontra em Cristo Jesus. O fundamento da minha vida é Romanos 8, 38 e 39. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a nudez, nada, nem a fome, nada nesse mundo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não queira se casar para se sentir amado. Não queira trabalhar para se sentir amado. Não queira liderar célula para se sentir amado. Não queira fugir dos problemas para se sentir amado. Você pode se sentir amado hoje, independente de qualquer coisa. Ah, mas parece que eu me sinto mais amado quando eu não peco. Você é legalista. Porque na mesma medida virá sobre você. O dia que você não fizer certo, você vai se sentir a pessoa mais infeliz da terra. Você vai sentir que você traiu a Deus. Você vai sentir que você está pecando contra Deus. Que Deus não te ama, que Ele está irado com você. Mas não é verdade. Isso é o que o mundo prega. Seja postura. Faça tudo certinho. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. Eu vou falar para você. Uma vez, seu nome no livro da vida jamais será lançado fora. Jamais você será tirado disso. Por quê? Porque Deus não muda. Se Ele definiu, está definido. Você está amalgamado nele. Mas talvez você está aqui hoje, veio pela primeira vez. É de outra religião. Ou já ouviu. Veio de outra denominação. Talvez cresceu num lar ali cristão.
onde pessoas oravam, e às vezes nem do seu pai que é crente, você ouve ele dizer, eu te amo. Talvez nem do seu pai que é crente, que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você ouviu ele dizer, filho, você é muito amado, pelo papai, pela mamãe. A frase que eu mais falo para minha filha é o seguinte, papai te ama, mamãe te ama, e Jesus te ama. Todos os dias eu falo isso para ela. Todos os dias. Por quê? Se o papai e a mamãe falhar, ou esquecer de falar que te ama, às vezes eu brigar com você, com ela vai entender que tem alguém que nunca falhará com ela. Se chama Jesus Cristo. E Ele é o que diz, vem e me segue. Será que talvez você não tenha sido frustrado por alguma coisa? Por alguma paixão? Algum jovenzinho, mocinha, rapaz que você desejou ouvir da pessoa que Ele te ama? Sua família? Na sua escola? Tem gente aqui que faz de tudo para tirar a melhor nota. Você é regrado em tentar tirar a melhor nota. E quando não tira, fica mal. Você fica pesado. Por quê? Por que tanta cobrança? Pessoas que fazem isso, sabe o que acontece? Sofrem de ansiedade, depressão, preocupação demais. Por que isso? Por que tanta cobrança? Para quê? É muito peso. É muito peso, não deveria viver assim. Liderança pesada. Preocupação em cima de preocupação. Para com isso. Tire isso da sua vida. Então vou te falar. Talvez você está querendo ouvir de alguém que você é amado. Teve aniversário do Alberto aqui. Foi ontem? Antes de ontem? Se ele não se sentir amado por mim, ele está lascado. Sabe por quê? Porque eu não dei parabéns para ele. Se ele não achar que eu penso bem a respeito dele, que eu amo a vida dele, que eu amo ele, que tipo assim, que eu amo, que eu acho ele, mano, um homem de Deus, eu vou falar para você. Ele pode ser frustrado comigo. Ele não confia em mim, não acha que eu sou um pastor, que eu amo, lascou. Mas eu não dei feliz aniversário para ele mesmo, não. Foi porque eu quis? Não, irmãos, eu esqueci. Que triste, né? Muito triste. Agora o teste vai ter que ser dele. Será que ele acha que o pastor dele é imprestável, que o pastor dele só sabe cobrar? O que será? Depende da revelação do que ele tem para a minha vida. Pode ser que ele pode pensar assim também. Ou não. Vai falar, não pastor, eu entendo. E eu quero te falar isso. Talvez sua liderança vai errar com você, seus pais vão errar com você. A vida vai estar cheia de erros contra você. Você vai ser frustrado, vai se frustrar com muita gente. Mas lembre-se desses discípulos, pela idade, o que eles sonharam. Irmãos, eu chorei quando eu descobri que eu não seria mais jogador de futebol. Eu chorei. Chorei muito. Mas eu entendi o que Deus estava fazendo por trás. Hoje eu estou dentro do centro da vontade de Deus. Eu não estou falando que Deus vai tirar a sua profissão, não, que você está sonhando, que você está orando por isso, não é isso. Mas eu estou falando que essa sua profissão não vai te satisfazer. Não adianta. Não adianta. Te satisfazer dentro de você, ela vai ser um canal de bênção para a sua vida, para você prosperar, crescer, tudo mais. Mas te satisfazer é só em Jesus. Talvez você está aqui hoje, você pensou enquanto eu falava dos seus pais, do seu tio, de algum amigo, até amigo mesmo. Falou, mano, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus. Eu queria ouvir isso dele, não ouvi. Eu queria ouvir isso da minha mãe. Eu queria ouvir isso do pastor, do obreiro, do discipulador, mas não ouviu. Você vai jogar sua vida? Vai jogar sua vida? Não. Você precisa seguir de acordo com aquilo que ele é e que você é nele. Será que eu preciso ficar demonstrando
para você direto que você é amado, se eu preciso fazer isso constantemente para você, por você, então é sinal que você é inseguro. Você é inseguro em saber onde você está envolvido, o que você está fazendo parte aqui. Talvez seu líder errou com você, abandonou você. Eu tive um anjo da guarda que me abandonou no momento mais difícil da minha vida. Eu fiquei em choque. E agora o que eu faço? Está entendendo? Teve dia que minha esposa também falhou comigo. Você acha que eu não vou falhar com minha filha? Com minha esposa? Eu vou. Mas ela precisa entender que ela tem que saber, se sentir muito amada por mim. Porque mesmo no dia da falha, ela não tem nada pessoal. Teve uma pessoa que falou para mim, pastor, estou indo embora porque o Senhor não me amou do jeito que deveria amar. E eu fiquei escandalizado. Como não? Mas eu também podia ter entrado na justiça própria. Eu falei, então tá bom então. O problema é que você gerou muita expectativa em mim. Mas eu já chorei com você, orei por você. E sempre vou orar. Eu quero te perguntar. Se você se sente amado mesmo? Você se sente amado? Não estou falando pelos seus pais. Um amor que não se acaba, não vai se acabar. O que você se sente? Será que você está nessa expectativa assim, doida de ouvir de alguém que te ama? Sabia que eu casei com a Diana, não para me sentir mais amado, porque eu já era amado por Deus, e ela também se sentia amada por Deus. Se a Diana coloca uma expectativa em mim, que eu vou supri-la todos os dias da vida dela, não pode, e eu a mesma coisa com ela. Mas nós somos completos em Deus, e temos um casamento feliz. Por quê? Aí nós nos sentimos amados um pelo outro. Esses dias foi o aniversário de casamento, ela fez um presentinho para mim, aí deu ápice, chorei pra caramba, igual uma criança. É um presente simples, mas é um presente que demonstrava de fato um encargo. Aí teve uma foto lá, era tipo várias fotinhas lá. E aí teve uma foto, estava eu e ela, e aí estava escrito bem assim, eu sou feliz com você. E a pergunta que você pergunta, amor, você é feliz comigo? Você se sente amada por mim? E ela sempre fala, sim amor, sim amor. Mas naquele dia que eu vi a foto, eu falei, meu Deus, que legal. Ela lembrou da pergunta que eu sempre faço para ela. E aí teve uma fotinha que estava eu e minha filhinha, estava tipo fazendo um chá de Luísa. A Luísa dentro de um balde com a aguinha cheia de chá de camomila. Eu falei, meu Deus, olha onde que eu já estou vivendo, que eu estou vivendo. Tem uma família. E é lógico, eu me senti mais eufórico ali, tal. Mas por trás sempre teve Cristo, sempre teve. E eu te pergunto, você não pode viver, essa experiência foi muito boa, vai ter que acontecer de tempos em tempos. Mas eu vou falar para você, talvez a pessoa que mais você ama, nunca te disse que te amava, nunca disse que te ama. Não afirma todos os dias, a sua vontade às vezes é falar, fala, e não fala. Mas você não precisa de palavras de afirmação para poder viver completo em Deus. Você precisa entender e conhecer a verdade de Cristo Jesus. A verdade é que Ele te ama. Ele te amou. E não tem o que você fazer mais. Não tem o que fazer mais. Você só deveria fazer, sabe o quê? Chorar aos pés de Jesus. Falando, eu sou muito amado. Eu sou filho amado. Só isso. E você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, ou faz tempos que não vem e está vindo, volta para os braços do papai. Volta. Chega na casa e abre a geladeira, coma a comida do pai. O que ele tem para te oferecer, você está no melhor lugar, mais seguro da terra, na casa do pai. Não é na sua profissão que você vai ser feliz. Você pode se tornar um pouco satisfeito, mas a nossa satisfação total está em Jesus Cristo.